Glória a Deus, a paz para todos, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui com a palavra de Deus aberta e eu quero trazer uma breve meditação sobre a minha vida e a tua vida nesta manhã, que se encontra aqui na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo 1, 2 e 3. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Timóteo, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, que diz o seguinte: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Versículo 2: Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Versículo 3: Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Graças a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura e reina para todo sempre. Veja que Timóteo, e Paulo escreve esta carta para Timóteo, ele começa dizendo que admoesto-te, aviso-te, pois antes de tudo, que se façam súplicas e orações e intercessões, de graças, de ações de graças por todos os homens. Aí ele vai dizer aqui quais são os homens. Aquele teu vizinho que te persegue, aquela tua vizinha que te persegue, aquele macumbeiro que te persegue, aquele teu patrão que te persegue. São a primeira classe de pessoas. Depois ele vai dizer, no capítulo 2, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegado em toda piedade e honestidade. Isto quer dizer que a minha oração, ela apenas não se limita aos que são os meus. Porque no versículo 4, a Bíblia diz que isto é bom para Deus, que todos os homens se salvem e que todos venham ao conhecimento. Então a minha oração, e estamos vivendo um período de oração, estamos vivendo um pedido de choro, de lágrima,
Estamos vivendo um período onde estamos confinados, onde que o mundo está chorando e está gemendo, independente da classe social, do dinheiro ou não tenha dinheiro. E é hora da igreja, a igreja, não um monumento construído, mas os membros do corpo de Cristo se levante para fazer o grande clamor. Acredito que essas coisas tenham sido e estão acontecendo com um único propósito. Creia você ou deixe de crer. Acredite ou deixe de acreditar. Deus está levantando, Deus trouxe este acontecimento, este mal, ou como queira falar ou dizer. Deus levantou isto para despertar o seu povo. Porque toda vez que a igreja está dormindo, Deus levanta perseguidores para perseguir a igreja. E quando a igreja ela se coloca de pé, porque vamos ler na parábola das 10 virgens em Mateus 25, que eram todas virgens. Veja que Deus não está falando das 5 virgens. A Bíblia fala que Jesus está se referindo de 10 virgens, totalidade. E na hora que ele vai dando ênfase ao seu sermão, ele vai dizer que eram 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Mas as 10 estavam ali. E a Bíblia diz que quando chegou a noite, as 10, todas elas dormiram. Então Timóteo, Paulo está exortando a Timóteo dizendo, é necessário que façamos intercessões, orações por todos os homens. Não somente para aqueles que estão dentro da nossa casa, não para aqueles que estão ao nosso convívio, ao nosso redor, ao nosso lado, mas eu tenho que orar para o meu vizinho que é perturbado. Eu tenho que orar para a minha vizinha perturbada. Eu tenho que orar para que Deus salve esse macumbeiro, esse feiticeiro, esse ladrão, esse adulto, esse prostituto, esse ateísta, que é o ateu, esse espírita, esse kardecista. Eu não posso apenas limitar ou fazer uma limitação ou demarcar território como se Deus pudesse salvar ou se Deus quisesse salvar somente a minha família. Eu não posso fazer uma oração determinando que apenas o Senhor salve a minha família. Porque quando Cristo se entregou na cruz, Ele não se entregou apenas para os salvos, mas morreu por todos. Agora, se todos vão reconhecer, isso é uma outra história. Se todos vão dar o devido valor, esta é uma outra história, é uma outra linha. Mas a verdade é que o Senhor morreu por todos. Morreu pelos meus pecados e morreu pelos teus pecados. Não estou falando com aqueles que não conhecem a Cristo. Não estou falando com aqueles que nunca tiveram contato direto com Cristo. Mas estou falando com aqueles que já tiveram experiência com Cristo.
Eu estou falando com aqueles que já tiveram experiência de vida com Cristo, que já tem construído uma história com Cristo. Não vamos demarcar as nossas orações. Não vamos demarcar as nossas orações. Porque é momento de nos unirmos, de cumprir o que está escrito no Salmo 133. É hora da igreja tomar uma posição. É hora da igreja tomar uma posição, se levantar. Desperta tu que dorme. Ressuscita dentre os mortos. E Cristo toca mandalabacebe a andarácia. E Cristo te esclarecerá. Não é momento de picuinha. O que é... Eu ouvi uma frase esses dias de um pastor, teólogo e arqueólogo, Rodrigo Silva. E isto me fez parar para pensar. O apóstolo Paulo diz que nós somos a carta magna. Que são lidas por dentro e por fora. E aquela frase, aquela fala, ela me fez refletir. O que as pessoas estão lendo ao meu respeito? Já pararam para pensar? O que as pessoas estão lendo ao teu respeito? Certa feita, Jesus reuniu os seus discípulos e fez a seguinte pergunta para eles: do que estão falando de mim? O que as pessoas estão comentando? O que as pessoas estão dizendo? O que as pessoas estão falando ao meu respeito? E a Bíblia diz que uns disseram assim: Senhor, uns estão falando que tu é o próprio João que reencarnou em ti. Outros estão falando que tu é Moisés, outros estão falando que tu é Elias. Então as pessoas elas se dividem em que pensar quem é o Senhor. Porque as pessoas só vão falar de você daquilo que você transmite. As pessoas só vão falar de você daquilo que você faz. E o que você tem feito para que as pessoas tenham falado de você? Como você está se comportando diante de uma sociedade corrompida? Ou será que você está se corrompendo com a sociedade? Se você estiver se corrompendo com a sociedade, é desse corrompimento, é dessa corrupção que as pessoas vão falar de você. Porque você acaba sendo uma Bíblia. O que é a Bíblia? É um conjunto de livros. Biblos. É um conjunto de informação que as pessoas veem em você. Você transmite aquilo que as pessoas estão vendo. Então a fala desse pastor, ele falou comigo. O que as pessoas estão lendo ao meu respeito? Já que o apóstolo Paulo disse que eu sou uma carta magna.
aberta por dentro e por fora. E se eu sou uma carta magna, e se eu sirvo a Deus, então a minha vida, ela tem que transmitir Deus. A minha essência tem que ser pura. As pessoas que estão aí fora, elas têm que ver Deus na minha vida. E como as pessoas veem Deus na minha vida? No meu comportamento. Na verdade, existem muitos que querem defender a Cristo. E Cristo, meu amigo, ele não precisa de defensores. E Cristo, minha amiga, ele não precisa de defensores, ele precisa de testemunhas. Deus está buscando testemunha. Você é uma testemunha? Você pode testemunhar a Cristo? Você pode testemunhar aquilo que Cristo está fazendo? Veja que quando Jesus estava sendo preso, e quando Jesus passava, e junto de banda estava Pedro, alguém identificou Pedro e disse: tu és judeu, tu é um deles. E Pedro falou: nunca vi aquele homem. Numa segunda vez que Pedro estava se esquentando numa fogueira, para ser outro, falou assim: ó, tu fala igual a ele, falas igual a ele, tu também é um seguidor dele. E Pedro disse: longe de mim, eu nunca vi ele. O que as pessoas estão lendo a teu respeito? Se a tua vida for uma vida regrada em oração, em jejum, as pessoas vão dizer, como a mulher sulamita disse para Eliseu: aí vai um santo homem de Deus. E não se contentou em ela mesma. Ela chamou seu marido e disse: aquele homem ali é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus, aquele homem. O que vocês têm feito? Se nós ficarmos demarcando apenas território que é nosso, isto é bom? Lógico que é bom. Mas a salvação vai além dos territórios, vai além das fronteiras. Você já fez uma oração para que Deus abençoasse o seu país? Você já fez uma oração para que Deus abençoasse as autoridades constituintes? Os magistrados, juízes, advogados, todos são eminência do Senhor? Todos estão em eminência? Todos estão em atividades? Você já orou para que Deus colocasse, estendesse a sua mão sobre a pátria brasileira? Você está orando para que Deus venha restaurar a sua igreja? Ou será que a sua oração está sendo aquela oração territorial? Ou será que a minha oração, Antônio, a minha oração, Gracindo, está sendo apenas territorial? Eu só estou pensando, orando para o meu convívio, para a minha casa, para os membros da minha família. Estou esquecendo do meu primo que está do outro lado do mundo. Estou esquecendo da minha parentela. Estou esquecendo daquele meu vizinho que me odeia.
Estou esquecendo daquela minha vizinha que me odeia, que quer me ver morto. Qual tem sido a tua oração? Qual tem sido o teu clamor? Qual tem sido de fato a tua petição? E Jesus volta para os discípulos. E vós, que achais que eu sou? E de novo, aquele que iria negar ele mais à frente. Agora, no outro formato, ele disse para o Senhor: Senhor, tu és o Filho de Deus, o enviado. E o Yeshua disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, que não revelaste nem o corpo, nem o sangue, nem a carne, nem o sangue, mas revelaste o Filho de Deus. Porque assim eu sou. Então que a igreja brasileira, a igreja de Cristo aqui na terra, possa se voltar em oração, em favor das nações, em favor dos povos, tribos e línguas, para que o Senhor venha mandar a chuva seródica, a chuva temporã, para que nesse tempo, nesses dias maus, o Senhor da Seara, eu sou Biastec, Andarácia, que o Senhor da Seara envie mais ceifeiros. Porque ele disse: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, os obreiros. Que a tua oração hoje, ela possa ter um outro foco. Possa ser uma oração visionária, que vai além das fronteiras. Que não seja limitada apenas ao teu convívio espiritual. Que não seja limitada ao teu convívio domiciliar. Mas que a tua oração soe, venha ressoar lá dentro dos congressos, independente que seja no Brasil ou fora, que a tua oração venha fazer ecoar a justiça de Deus sobre esta terra. Porque no versículo 4 de 2 Timóteo, do capítulo 5, ele diz que isto é bom, que todos os homens se salvem. Vai se salvar todos os homens? Deus o sabe. Mas a tua oração como servo, a minha oração como servo, é orar para que todos os reinos da terra sejam alcançados pela palavra poderosa do reino. Que este é a vontade do dono do reino. Não é a minha vontade. Porque a minha vontade é subjetiva. Mas a vontade dele vai além das fronteiras. Porque ele é Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã, já tarde. Que o Espírito de Deus continue falando na sua vida, em nome de Jesus, nosso Senhor. E graças a Deus.